Transit Arquitetura. Patrocínio Essenza Casa e Jardim. Casieri. Império Persa Home Design. Macrovision Home Theater e Automação. Bedding. Favorita Boutique Quintino. Zart Home Design. Espaço Moldura Minuto e Elite Design. Profissionais de expressiva repercussão no mercado, a arquiteta Cássia Kreff e o decorador Marcelo Gonçalves se uniram para um belo projeto. Ficou curioso? Então confira! Bom, hoje a gente está aqui para um bate-papo diferente. Eu estou aqui com a arquiteta Cássia Kreff e o decorador Marcelo Gonçalves, porque eles inovaram dentro do mercado deles. É um invento, uma invenção de vocês dentro desse mercado que promete movimentar, né? Não inventamos a roda, mas inventamos uma nova maneira de trabalhar. Pois é, uma maneira assim que instiga, porque é um modo de fazer grandes transformações sem grandes transtornos. Exatamente. Isso hoje em dia é um diferencial, né? Como é que funciona isso? Grandes e pequenos também, né? Também. A gente sentiu essa necessidade vindo de vários fatores, tá? Muitas vezes o cliente gasta muito durante a reforma, a obra civil, marcenaria, e dá uma pausa para respirar, e quando retorna, às vezes quer trocar de arquiteto, quer uma opinião diferente. Tem alguns arquitetos que não gostam dessa parte de perfumaria, inclusive alguns indicam a gente para fazer esse home lift, e a gente adora essa finalização. Ou então tem uma casa bem bacana, só que tá antigo, cansou, quer trocar de roupa, sem muita sujeira, sem muita função, e nos chama para dar uma repaginada. O nome já é muito interessante, né? Home lifting. Dá um up na casa. E como é que surgiu essa ideia? Bom, surgiu numa forma bem formal. A Cássia queria dar uma ajeitada, dar uma modificada na casa dela. Eu fiz uma casa de praia, um apartamento de praia muito bacana, e voltei pra Porto Alegre e queria jogar tudo fora. Mas não consegui. Tinha um detalhe. Chamei o Marcelinho pra convencer o meu marido. Então inventei um jantar, começamos a beber. E funcionou muito bem, a gente levantou... Entre uma taça de champanhe e outra, nós resolvemos o que seria trocado no apartamento da Cássia. E daí fizemos... Não, puxa aqui, puxa lá. Troca esse tecido, troca almofada. Pinta. Trocar coisas de lugar, às vezes, funciona super bem. E ele concordou com quase tudo no final. Não, concordou com tudo. Menos as cortinas. As cortinas, as cortinas ele não concordou. Né? Por enquanto. Então surgiu de uma maneira muito despretensiosa. Sim, e a partir disso nós resolvemos fazer essa parceria, independente do trabalho de cada um. Eu continuo com meus trabalhos, ela continua com o trabalho dela. Independente disso, porque nós nos damos muito bem. Muito bem. Gostamos de estar juntos, e é um trabalho leve, gostoso de fazer. E então, a partir disso, nós resolvemos, quem sabe fazemos uma parceria para fazer esse tipo de trabalho, e assim cresceu, e já estamos fazendo vários. Bastante coisa. Que legal, e como é que funciona essa logística? Olha, a gente cobra por hora, tá? O cliente pode escolher ter uma hora conosco, onde já nessa hora a gente vai dar todas as sugestões do que ele deve fazer. Nós temos um material já impresso com vários tipos de tapete, de luminárias, cortinas, e nessa hora então a gente direciona ele. Ou então a gente faz o mínimo de 3 horas, a primeira conversa com levantamento fotográfico e medições, prepara todo o material com opções. Nesse material que a gente entrega, a gente já dá assim, ó, colocar tal tapete, já tá o preço de um muito bom, de um médio, de um mais econômico. Então ele tem já a foto, o preço, o fornecedor e o telefone do fornecedor.
né? Então a gente prepara esse material e a terceira hora seria a apresentação desse material. A partir daí... Sim, daí a partir daí se apresenta e até o próprio cliente, se ele quiser, por conta dele, fazer essa pesquisa, ele nos lugares, ele fazer a compra, ele... ou até... achar alguma coisa semelhante que não precisa ser como fornecedor que a gente desses valores, também ele fica bem à vontade, pode fazer. Uma consultoria, então. Exato. Né? O interessante, Cássia, é que o portfólio já começou do jeito que vocês realmente gostam, né? Começou com a tua casa, eu queria que tu me explicasse, então, quais foram as modificações aqui propostas. Gente, então assim, vocês olham nessas duas fotos, é exatamente o mesmo ambiente, antes e depois, tá? Talvez algumas pessoas prefiram antes, é uma questão de gosto, né? Mas olha como pequenas coisas mudaram completamente o ambiente. Na área do gourmet, a gente revestiu as paredes que eram claras pelo papel mica preto. Olha como mudou, tá? Pintamos toda a parte da sala, né, na cor tubarão cinza, que é uma cor escura, bem bonita, bem chique. Então saiu essa quase branca, um off-white, pelo cinza. A tela do mesmo artista, porém aqui a tela clara, aqui a tela escura. E trocamos as cadeiras por cadeiras do Joder Almeida, que são bem baixas, italianas pretas, né? Então, assim, cor na parede, tela, cadeiras diferentes e o revestimento do papel, tudo simples, rápido. Olhem a diferença, mudou de roupa, mudou completamente. É verdade. Mas só que a mesa foi mantida, o lustre mantido, a marcenaria mantida, então são pequenas maquiagens, assim, e a troca das cadeiras, mais efetivamente, também é. Então só saiu fora mesmo a cadeira. E isso é interessante porque também cabe em qualquer bolso, porque óbvio, um papel de parede tem desde R$300 o rolo a R$2.000 o rolo, então tudo isso vai depender do bolso do cliente e dependendo da importância do cliente dá para cada item, né? Então se o cliente dá muita importância para obra de arte, a gente sugere umas telas mais bacanas, ou para tapete, cortina, tudo depende da importância que o cliente dá para cada item. A gente poderia, por exemplo, ter pintado de preto a parede, que sairia muito mais em conta, ou ter colocado um outro papel mais econômico. Então isso que o Marcelinho falou é bem interessante, varia de acordo com o bolso e com a vontade. Quanto que a pessoa está a fim de investir, né? Porque muitas vezes o cliente... Agora mesmo nós temos uma cliente que justamente isso, ela preferiu limitar. Não, vamos fazer este espaço e esse, depois numa outra oportunidade. Porque vamos essas fazer sugestões outra. também, tu não precisa seguir todas. Até a agência de obra de intervenção possibilita que se comece no momento e se termine. Exatamente. Você pode ir fazendo em etapas, troca isso aqui, gostei. Ai, vou fazer mais. E sempre é aquele velho ditado, uma coisa puxa a outra. É verdade. Então a pessoa mesmo vai vendo, ou muitas vezes o próprio marido, que é quem financia, na maioria das vezes, se entusiasma e vê as modificações, vai vendo, as diferenças e vai querendo mais, aí a gente vai. pular. A gente tem E aí tem os outras dois convencendo, que também é uma coisa bem interessante. Porque, Tem uma dupla para convencer. A gente tem outras imagens de Sim. outros ângulos. Marcelinho, vem aqui agora. Então, Aqui no living, essa imagem é o anterior, né? E hoje como tá. Então foi feita também pequenas intervenções, como a pintura da parede, que é a mesma do outro ambiente, a troca da cor da pantalha, do lustre, a troca de tecidos nas poltronas, troca do tapete, alguns objetos que foram refeitos ou rearranjados, enfim, a luminária, troca de disposição do próprio mobiliário já existente. Então isso já muda, já dá uma outra cara. outra cara. Almofadas, que também se acrescentou. às vezes, os mesmos objetos dispostos de maneira diferente, organizada, já dá uma outra sensação. É verdade, é uma questão sustentável também, uma questão bastante atual. As pessoas têm buscado, né? Às vezes não se tem toda essa disponibilidade para grandes intervenções. Não existe mais aquela coisa de joga tudo fora e começa do zero. Não tem, a não ser que a pessoa esteja se mudando para um imóvel novo e queira fazer um
um reinício, né? Daí é diferente. Muito legal, gente. Que bom, Muito fico obrigada. contente, obrigado. Parabéns, desejamos todo sucesso. Obrigada por mostrar em primeira mão para o Trânsito. Exatamente, muito E obrigado. esperamos em breve, de repente, mostrar uma transformação dessas. Sim, né? com certeza. Obrigado. Transit Arquitetura. Patrocínio Império Persa Home Design. Casieri. Essenza Casa e Jardim. Macrovision Home Theater e Automação. Bedding. Favorita Boutique Quintino. Zart Home Design. Espaço Moldura Minuto e Elite Design.